E aí, pessoal? Entrei aqui na live aqui para trocar uma ideia com um amigo meu, Kaká Meirelles, Kaká Munista, nome artístico dele. Vou ver se ele aparece aqui. Chama ele, fala pra ele escrever. Escreve alguma coisa aí, Kaká. Fala, seu Álvaro. Soter França, beleza? Lucas Manhães. E aí? Esperando o Kaká chegar aí pra tocar uma ideia de bobeira aí. Fala essa. Fala mal do Bolsonaro. Fazendo. Não achei nada, não. Bom, o cara não entrou até agora, maluco. Valeu, Soter. O cabelo tá crescendo, né? Vamos ver como é que fica aí Cabelo de mais pra quarentena. frente. Cabelo de quarentena aí. O que vocês estão achando aí dessa merda toda aí? Entrou o Kaká Munista. Chamar o Kaká. Vamos trocar uma ideia aí, Kaká. Kaká Munista, famoso. E aí, meu irmão? Saulo, tá me ouvindo? Tô te ouvindo, cara. Como é que você tá? Tô aqui, tô na área. Lucas Manhães entrou. Fala, Lucas, beleza? Um grande abraço para você, amigo, companheiro de outros projetos aí. Tocamos juntos no Gravina, agora tá cada um aí seguindo seus rumos musicais, mas estamos juntos. Tá dando pra ouvir, Saulo? Claro, pô. E como é que Mas você e tá aí? esses dias de quarentena? Tentando não surtar, né? Fazendo o possível para não surtar, né? Enfim, fazendo o que a gente pode, né? Tocando, estudando, se aprimorando, né? Ouvindo música, lendo, né? Militando nas redes sociais, aqui as ruas, nesse momento, né? Não são o local ideal onde a gente está muito acostumado a estar presente, diga-se de passagem, né? Lugar de militante é nas ruas, mas agora, né? Se bem que as redes sociais, né? Agregaram muito, né? Nossas ações, né? Na nossa vida social hoje, né? O que Zygmunt Bauman chama de modernidade líquida, né? Mas hoje a gente sente os pesos dessa modernidade mais do que nunca em tempos de pandemia, não é? É. Que cerveja, que cerveja você toma, cara? Tem que tomar uma cervejinha em Cerveja? casa? É? É, às vezes, né? Eu gosto das cervejas puro malte, né? Entendeu? Ih, Tipo Império, Cacildes, né? Enfim, Cacilde? Ah, Cacilde não é dor de adoro. cabelo. É, o Cacildes homenagem ao lendário Mussum, né? É. Agora só falta uma cerveja em homenagem ao Seu Madruga, né? Personagem que representa a nossa vida e ativa, né? Enfim. Tem que fazer uma cerveja em homenagem à Emma, que bicou o Bozo. Também, né? Com certeza, né? Mas será que ia ser boa? Não ia ficar muito animado, não, né? Tendo em Será, meu vista irmão? tudo que está acontecendo aí, em meio a esse desgoverno fascista, né? Uma pandemia que faz parte desse projeto, que a gente já sabia o que seria, né? Enfim, a gente espera que esse tempo difícil passe logo, né? É, eu espero. A pandemia, na verdade, é uma obra da natureza, né? Mas a administração da pandemia que é uma obra humana né, do desgoverno que tá aí, né? Uma merda, né? E aí tá foda, né, meu irmão? Vamos. O que que você tem Não, feito com aí? certeza. Eu tenho praticado bateria aqui em casa direto. É, eu também, como eu posso, né? Até tenho bateria, mas não dá para montar porque aqui é apartamento, né? Mas tenho estudado um violãozinho direto, né? Tenho tentado dar uma visibilidade ao meu trabalho nas redes sociais, né? Eu tenho, né, Saulo, um álbum solo com 10 músicas autorais lançadas pelo selo Astronauta Discos, né? Selo criado e administrado pelo nosso queridíssimo e amado amigo Leonardo Rivera, né? E, enfim, está nas plataformas digitais, né? Google Play, Deezer, iTunes, Spotify e também no SoundCloud e no YouTube. É só a galera clicar lá na barra de procura Kaká Munista, que vai encontrar lá meu trabalho, né? 10 músicas autorais, né? E vamos que vamos. Tentar botar isso para frente, principalmente depois que a pandemia acabar. A gente sabe que a nossa categoria artística vai ser uma das últimas a retomar as atividades gradualmente, né? Eu ouvi o seu trabalho,
Eu achei um misto de Raul Seixas com o Rogério Skylab, cara. Tá, pode Achei bom. crer. E o Não, com Soda tá certeza. falando. Hum? A ideia é retomar as origens do rock and roll clássico, né? Porque existe aí um senso comum de que o rock and roll acabou. A gente sabe que isso não é verdade, né? A gente sabe E, tem, perfeitamente que isso não é verdade. O rock and roll clássico e underground está mais vivo do que nunca. A gente está aqui para comprovar isso, né? e você tem um humor ali de maconheiro muito interessante. O Soder tá falando aqui, nossa, tá fazendo muito. Tá fazendo, caralho, sai, caiu. Tá fazendo muito, eu tô surtando direto. Soter, eu procuro É não isso aí. surtar, cara. Eu procuro. Ficar vendo notícia também é foda, né? Porque essas notícias que a gente tem no Brasil são uma merda. Lucas O adora a Manhã Moreninha de maneiro o seu TV. né? É, E que aborda justamente o que você falou agora, né? Diga-se de passagem, né? A questão da repressão. Né? Mas estamos juntos na luta como sempre, né? Minha música é minha militância, sempre vai ser. a Moreninha da Blusa Amarela. Moreninha da Blusa Amarela. Tô ligado nessa música, eu vi. Essa Muito música é maneiro. composição do grande Marquinhos Chaparrou, que é meu parceiro, inclusive, em todas as outras composições, né? E ele toca guitarra base em todas as faixas também, né? Eu toco bateria e canto em todas, né? E estamos juntos. Fora divulgando, né? Rafael Bartolino no contrabaixo, Otávio Knaip na guitarra solo, e vamos tentar botar esse projeto para frente a todo vapor quando essa pandemia acabar, com certeza. Né? Vamos ter fé, né? A gente está vendo aí, em relação ao combate à pandemia, né? Parece que em agosto os laboratórios da Rússia já estão praticamente garantindo que 6 vacinas que eles estão testando vão ter eficácia comprovada nesse mês de agosto, né, que vai entrar agora, né, sem falar também da parceria entre o Instituto Butantan de São Paulo e os laboratórios chineses. A gente espera que a previsão, Saulo, é de que até o fim desse ano, né, de agosto para o fim do ano, várias vacinas com eficácia comprovada estejam aí disponíveis, e a partir do início do ano que vem, né, a começar pelo grupo de risco, né, e na sequência todas as populações em massa aí do mundo inteiro vão ser vacinadas. A gente vai estar imunizado para poder retomar as atividades gradualmente, ainda mais a nossa área que, como disse, vai ser uma das últimas, né? Tô de saco cheio dessa realidade aí. O que eu tenho feito também, eu vou voltar ao estúdio agora do meu amigo Igor, para poder Uhum. gravar um covers, né, cara, que eu faço. Aí eu vou retomar essa parada, esse trabalhinho aí. Eu vou gravar uma parada também que é um vídeo tocando bateria, que vai ser aproveitado pelo meu amigo, nosso amigo Márcio, que é um blues. Sim. Enfim. Não, pode crer. Eu tenho acompanhado, Saulo. Você tem postado muitas lives de drums covers que você faz aí de vários artistas, né? Galera da cultura plock anos 80, então, lembrando nossa infância, né? Veja aí o The Clash, né? Smiths, né? Você levando muitos drums covers, né? Dessas músicas aí. Muito bom o trabalho, diga-se de passagem. Né? Mas Lucas Manhã, lembrando aqui os shows que a gente fez ao vivo, né? Estamos sempre juntos na luta aí, com certeza. Mas aquelas paradas que eu vinha fazendo em casa aqui não prestavam não, porque o som não tem a mesma qualidade do estúdio. Não, Eu apaguei. com certeza. Né, Saulo? Aquela coisa, porque nessas horas não adianta a gente ficar também desenvolvendo um olhar tão crítico em relação ao nosso trabalho por causa das nossas limitações técnicas, né? A gente tem que lidar com o que a gente tem, fazer o que a gente pode, a gente não tem que se esconder, não. Entendeu? Até porque é uma das características da internet, né? A gente sabe que às vezes a gente tem que lidar com o que a gente pode, com o que a gente tem. Não adianta a gente querer ficar se apoiando só na cultura do tecnicamente perfeito, né? Até porque a gente não pode se esconder, não. Entendeu? A gente não pode se esconder. Vamos falar um pouco sobre essa questão da internet também, né? O quanto que a internet realmente democratizou um pouco, né? Aliás, um pouco não, bastante, se a gente para pensar, o acesso à produção de conteúdos, né? Hoje uma banda com um celular num ensaio, num estúdio, pode estar produzindo. A gente agora aqui está produzindo com essa live, né, trocando essa ideia. Uma banda fazendo uma live com o celular está produzindo. Né? Realmente a internet ela mudou um pouco as regras do jogo. É um suporte técnico importante que antigamente os artistas não tinham. Né? Mas assim, mas existem algumas ressalvas, na minha opinião, que eu quero sugerir, Saulo, que eu vejo muitos colegas nossos da categoria, inclusive, desenvolvendo esse olhar um pouco romântico sobre a internet. Né? A internet ela mudou as regras do jogo
algumas regras, né? Se a gente para pensar, Saulo, os velhos recursos, né? Uma banda ter um contrato assinado com uma gravadora, né? Atrelada às rádios e TVs comerciais, se a gente para pensar, esses ainda são os meios mais eficientes de se atingir o grande público. Não que a gente não tenha que explorar a internet o máximo possível, claro, né? Tanto que tem muitas bandas aí que têm trabalhos nas plataformas digitais, né? E ainda assim não deixam de enfrentar uma certa dificuldade, né? Porque ainda existe uma cultura muito hegemônica no Brasil de valorização apenas do artista que consegue um milagroso espaço nos setores corporativistas de mídia, né? Isso é uma coisa que precisa mudar. Aí na hora de procurar escutar música na internet, né, grande parte do público acaba procurando justamente os artistas que já têm uma certa projeção televisiva, radiofônica, né? É importante frisar, né? Ou seja, o que eu quero dizer? Que a internet ela mudou as regras do jogo, ela democratizou as práticas musicais, mas no que diz respeito ao acesso à produção de conteúdos, né? A questão relacionada à distribuição de conteúdos ainda é um grande tabu, entendeu? E isso está diretamente relacionado ao monopólio corporativista dos meios de comunicação. Isso é importante frisar, com a internet não está isento, né? Sim, porque na internet não está isenta isso, principalmente pelo fato de que você percebe que na política de lives, os patrocinadores migram diretamente para os artistas já consagrados. E quem faz live, a galera que está fazendo live independente, se não toca com, sei lá, em evento de prefeitura ou de governos, não recebe patrocínio algum, né? Tem que botar o número da conta, PicPay e o caralho para poder contar com a boa vontade do público, que nem sempre acontece, para ganhar algum. O que a gente precisa no mercado da música é de uma descentralização, desconcentração de verba, né? Não só no mundo da música, mas a gente precisa de renda básica de cidadania. Entrou o Márcio Gomor aqui, nosso camarada. Fala aí. Vendo. Saudações. Márcio, tamo junto. Tocamos juntos aí em várias ocasiões, também com o Lucas, né? Com certeza. Enfim, tem que ter renda básica de cidadania, cara. Porra, nego, a gente tem uma concentração de renda muito grande aqui no Brasil, a gente ganha um dinheiro no mês, o dinheiro não dura até o final do mês, tá ligado? Sim, não, o que você falou da questão da concentração de renda, Saulo, estava lendo ontem na internet um artigo muito interessante na Carta Maior, que eu até compartilhei ontem no Facebook, né, como os setores mais ricos da sociedade, né, de classe média alta, no mundo inteiro, aumentaram seus lucros em meio à pandemia. É uma questão muito alarmante isso. Né? Como os setores corporativistas, né, a questão da falta de um projeto, né, que vai desenvolver uma carga tributária melhor, né, que vai desenvolver uma política de distribuição de rendas melhores, né, até hoje o debate em torno da questão da taxação de grandes fortunas está em andamento, né, e aí a gente vê também, Saulo, como a pandemia, né, mesmo diante de todos os estragos, né, que causou, né, o Brasil já está se aproximando de 90 mil mortos, se é que já não atingiu esse número. Né? Já atingiu. E olha que lá atrás, quando a pandemia começou, nem havia uma previsão de que o Brasil se tornaria um dos picos da pandemia. Né? Porque quando a pandemia estourou, vamos assim dizer, os países mais afetados foram China, né, supostamente o país de origem, né, Itália também foi muito atingido no início, Espanha também. Né, hoje, Brasil e Estados Unidos já superam, né, os números que Itália e Espanha, que hoje tem a pandemia quase controlada. Né, e a gente vê países com governos progressistas de esquerda, como Cuba, Venezuela e Argentina, não tiveram altos picos da pandemia. Ao contrário, nesses países, o número de mortos não chegou nem a 2 mil, né, para a gente ver como muitos mitos estão sendo desmistificados. Né? E principalmente no sentido da gente ver a grande importância que as políticas públicas de Estado têm. Né? Então, uma crítica que eu faço, né, uma reflexão a qual convido aos ferrenhos críticos de políticas como Bolsa Família, como Minha Casa Minha Vida, né, como o ProUni, o Reúne e as cotas, né, que colocaram uma grande geração de estudantes das periferias, nas universidades, né? Entendeu? Enfim, a importância das políticas públicas está mais do que clara, né? E muita coisa vai ter que mudar no cenário pós-pandemia, né? Sendo que a gente vê que
que os detentores do capital estão se aproveitando da pandemia para reforçar ainda mais os seus interesses. Olha como os setores corporativistas de mídia estão explorando ao máximo os dramas humanos para fazerem merchandising social em cima das tragédias sociais que eles mesmos criaram, né? Porque a gente sabe muito bem o que você falou. Fala, desculpa, Saulo, pode falar. Eu espero que esses governos negacionistas, tanto do Trump, agora em novembro, perca a eleição, que isso vai enfraquecer muito a posição do Bolsonaro aqui no Brasil, né? Com E certeza. cercado por todos os lados da justiça, né? Tem a questão das rachadinhas, tem a questão do Queiroz, tem a questão das fake news, no TSE, ele está lá com a ação para cassação da chapa, e quanto mais o cerco vai se fechando, melhor, porque a popularidade dele, infelizmente, está em 30%, e quanto mais ele continuar no governo, ele vai nomear gente no STF, entendeu? Aí fode mais ainda com o Brasil. Ele não pode terminar esse mandato de jeito nenhum, entendeu? Esse cara tem que terminar o mandato. Aquela coisa da quarentena para juízes se candidatarem tem que vingar também. A gente tem que ter uma eleição sem Moro e sem Bolsonaro em 2022. Para a gente fazer um debate qualificado, né? Para a população comparar projetos de país, né? Mesmo que a população escolha lá um PSDB, foda-se. A gente tem que voltar a debater e não ter um inimigo do outro lado, na direita. Tem que ter um adversário. A gente vive numa democracia. A gente não pode viver com ódio o tempo todo para eliminar pessoas, como eles veem os opositores, a direita, tá ligado? Enfim, e a nossa democracia... Até mesmo para poder voltar a ter projetos de políticas culturais como tinha antigamente, como tinha no governo Lula, FHC, Dilma, governos normais, cara, entendeu? Com políticas públicas, de gente que pensa em o país, tem que ter chance de governar de novo o país, tá ligado? Não, com certeza. A gente vê que a democracia sofreu um baque muito grande desde o golpe de 2016, né, que tirou injustamente, ilegitimamente, né, a presidenta Dilma. Aliás, todo o enredo golpista que começou alguns anos atrás na Ação Penal 470, até o impeachment da Dilma, passando pela prisão política e arbitrária de Lula, que a gente sabe muito bem, isso não é partidarismo, isso não é uma questão de petismo, é uma questão de consciência. Né? A gente sabe que o nosso sistema judiciário é um sistema viciado, né? Politizado, assim como os setores de imprensa, né? São dois instrumentos a serviço da classe econômica dominante. Né? Imparcialidade é uma coisa que a gente sabe muito bem, que não existe. Né? É uma politização, são instrumentos de dominação ideológica utilizados de forma ideológica e que a gente sabe que tanto o impeachment, tanto a Ação Penal 470 quanto o impeachment da Dilma quanto a condenação de Lula foram usados com os recursos do lawfare, né? Ou seja, o uso da lei para fins políticos. A gente sabe que não foram ações políticas justas, né? Providas de imparcialidade. Ao contrário, a gente sabe muito bem o quanto que o juiz Sérgio Moro, tirado para herói pela mídia, né, idolatrado, né, pela massa de manobra coxinha, a gente sabe que ele é um agente do imperialismo, né, recrutado pelo FBI e que dá satisfações à CIA. Né, isso não é teoria de conspiração, isso realmente é fato. Né, tanto que a gente vê aí as corporações de petróleo norte-americanas, Chevron e Exxon, usurpando o nosso pré-sal. Isso já está acontecendo. Aliás, ainda com o golpista Temer isso aconteceu. Né, e o Bolsonaro foi eleito, né, diante de uma eleição oriunda de um golpe de Estado, na qual ele foi eleito à base de fake news corporativistas disseminadas, né, nas redes sociais. A gente sabe muito bem. E sem falar também, né, Saulo, com todo respeito falando, né, da desinformação, da ignorância que existe, né, da massa de manobra, que no período golpista foi para as ruas com a camisa da seleção, achando que eram patriotas, mas estavam servindo justamente aos entreguistas, né, aos colonizadores, né, do nosso país, porque isso é um colonialismo moderno, a gente sabe disso muito bem. Né? E essa massa de manobra que acreditou na disseminação de fake news, né, no período da eleição. Isso interferiu no resultado da eleição. Né? A gente sabe disso. Teve pessoas que pessoas que acreditaram que debate de gênero nas escolas é kit gay, né? Que se Haddad fosse eleito, ele
ele ia implementar mamadeiras com bico em formato de pênis nas creches, se ele fosse eleito, né? Além de outras bizarrices aí que a gente vê acontecer, e o problema é que, infelizmente, existe uma massa de manobra desinformada, né? Anos e anos de corporativismo midiático liderado pelas organizações Globo, que cumpriu com o seu papel, né? Entendeu? Eu fico me perguntando, né, Saulo, que grande esforço histórico que o PT conseguiu ao ganhar 4 eleições presidenciais consecutivas, coisa que deixou a elite empolvorosa, e eles deram um golpe de Estado, né? Deram um golpe de Estado e usam o próprio pretexto democrático, né, como pretexto para manterem suas ditaduras, né? Como se, tirando a fase final da era Vargas, a era João Goulart, interrompida pelo golpe militar, e os 13, 14 anos de PT, fora isso, foram só governos de extrema-direita, né? Entendeu? Que agora está aí de volta de forma golpista e arbitrária. Você ia falar uma coisa, Sal? Diga lá. Não, aqui a gente tem que fazer justiça também à questão dos governos locais, né? No Maranhão, Sim. você pega lá do Maranhão, a pandemia diminuiu o contágio, diminuiu o número de mortes. E tem gestão. Aqui em Niterói, eu tenho críticas ao governo municipal, mas eu reconheço que ele fez uma política pública interessante de Não, enfrentamento ao claro, coronavírus. Niterói está de parabéns no combate à pandemia, isso é inegável. Mas essa reabertura agora gradual, eu discordo, porque tem muita gente pensando que está tudo voltando ao normal e não está. Não está. O isolamento social ainda é necessário. Até uma vacina estiver aí à nossa disposição nos postos de saúde, para todo mundo fazer fila lá e ser imunizado, o isolamento social vai continuar sendo necessário, porque o período de transmissão comunitária continua. A gente não pode esquecer que o coronavírus ele é transmissível pelo contato direto e pelo ar, né? Daí vem a necessidade da quarentena, né? Que a gente está cumprindo. E a coisa da política cultural é muito bacana, porque tem ajudado muitos artistas com auxílio emergencial, muita galera de MEI também, né? E tem a questão do arte na rede, é muito bacana também, que ajuda muita gente. Enfim, mas Niterói é um caso à parte porque ela tem um recurso de royalties do petróleo, né? Aí teve bastante recurso para ajudar as pessoas. Eu, aqui no município, já tenho candidato a vereador e prefeito já, Santos do PSOL. Mas eu reconheço os avanços que o governo Rodrigo Neves, né, no aspecto da cultura, principalmente, fez, né? Não, com certeza, né? A gente tem que entender, Saulo, que assim, fazendo menção, né, à grande reflexão do Milton Santos, né, geógrafo Milton Santos, quando ele dizia, abre aspas, né, a força da alienação vem dessa fragilidade dos indivíduos que apenas conseguem enxergar aquilo que os separa e não aquilo que os une, fecha aspas, né? Eu acho que essa reflexão é mais atual do que nunca e se aplica muito, principalmente à esquerda brasileira, que eu acho que o que está faltando é a esquerda brasileira deixar de lado todas as suas divergências de opinião e entender que ideologicamente estamos juntos. Eu sou, aliás, eu acho que eu sou a favor, Saulo, de candidaturas unificadas de esquerda. Entendeu? Independente do candidato principal escolhido ser do PT, do PSOL, ou do PCdoB, entendeu? Ou do PDT, enfim, mas eu sou plenamente a favor de candidaturas unificadas de esquerda, entendeu? Já agregando um eleitorado, né, ainda no primeiro turno, entendeu? Né, principalmente pela experiência que a gente enfrentou nas últimas eleições, né, mesmo sendo fraudulentas, né, mas a gente sabe que a gente tem que somar forças, entendeu? E aproveitar nesse cenário pós-pandemia, principalmente da comprovação do fracasso do capitalismo, né, e da importância das políticas públicas de Estado, mais do que comprovadas, indiscutivelmente, nessa pandemia. Isso é uma coisa que a esquerda precisa pegar como experiência, ainda mais a esquerda brasileira, que tem um histórico de fragmentação muito grande, né? É hora da gente deixar de lado as diferenças e nos unirmos, com certeza. Eu não sei se em 2022 isso vai ser possível, porque... Pois é. A esquerda está fragmentada também, tem o Ciro, tem o Haddad e tal, mas não queria falar sobre isso agora, que eu falava, eu acabei esquecendo. Na verdade, a gente tem que ver aonde a institucionalidade, a democracia, né, onde foi que a sociedade brasileira errou para chegar a esse ponto fora da curva,
que é essa aberração que se chama governo Bolsonaro. Né? A gente tem que colocar a bola no chão. Caramba, gente, a sociedade brasileira errou em algum ponto na sua democracia para chegarmos ao ponto de ter um fascista no poder. Eles também tiveram a maestria de fazer uma campanha toda no WhatsApp com uma sociedade brasileira que já é extremamente conservadora. Né? Se aproveitaram desse conservadorismo da sociedade brasileira para fazer uma campanha voltada para eles e se aproveitando do gancho que a própria Globo já levantou a baila de criminalização da política, de uma forma geral, né? E fuder com as instituições, né? Se elegerem para destruir tudo, tá ligado? E agora, para reconstruir, é necessário que ele, além de não ser reeleito, ele não complete o mandato e nem indique alguém, tá ligado? Porque o Brasil não vai aguentar esse cara até 2022. Já não está aguentando, né? Já não estamos aguentando, né? A gente está no nosso limite, né? E a pandemia, né, de quebra, o Brasil vive duas mega tragédias, né, históricas atualmente. A pandemia de coronavírus, né? Já são aí milhões de casos, acho que já ultrapassamos 2. Por quantos milhões de casos? 2 milhões. Até mais do que isso, né? E com quase 90 mil mortos aí, infelizmente, né? E a tendência, infelizmente, é esse número aumentar, né? Até porque esse governo fascista de extrema-direita fez da pandemia um projeto, né? Completando com o que eu estava falando lá atrás, o Brasil estava adiantado, teve tudo para evitar que essa grande tragédia acontecesse, mas se tivéssemos um governo de verdade, como disse, né? A exemplo de governos mais progressistas e de esquerda, como em Cuba, Venezuela e Argentina, que evitaram, né, essas tragédias. A gente vê, por exemplo, o Equador, que também foi um país não exatamente vítima de um golpe de Estado. A gente sabe que o Lenin Moreno lá foi eleito democraticamente, a princípio em continuidade ao governo progressista do Rafael Correa, mas infelizmente depois ele veio a mostrar o espião direitista que era infiltrado, né, e acabou traindo os ideais revolucionários, né, e se bandeando para o lado da direita, e olha as consequências. O Equador foi um dos países mais destroçados pela pandemia também. A situação lá é muito crítica, né? A gente vê, né, o fracasso do capitalismo comprovado, a urgência de políticas públicas, falamos sobre isso. A gente espera enfim, que isso sirva de lição, né, para que a gente possa superar tudo isso. Mas, claro, esperar isso dos grandes capitalistas é uma utopia muito grande, Saulo. A gente tem que fazer a nossa parte daqui para frente. A gente vê também um certo desânimo também que eu sinto por parte da esquerda. Eu falo também, assim, como eu tenho me sentido, né? O esforço que a gente faz, ir para as manifestações, enfrentar a repressão policial, bala de borracha, bombas de gás lacrimogênio, né? E a gente percebe que grande parte da classe média brasileira, né, principalmente os setores mais moralistas e reacionários da classe média, e esse pensamento também atinge algumas pessoas das periferias, das classes C e D, enfim, que pela falta de consciência de classe oriunda, né, da falta de conhecimento histórico, acaba apoiando a repressão que nós sofremos na nossa luta, sem perceberem que essa luta é por eles também, né? Porque eu estava até conversando isso com companheiros na internet recentemente. Se a gente para pensar, Saulo, o antipetismo, né, o anticomunismo, se a gente para pensar, é uma praga muito pior do que o próprio bolsonarismo, entendeu? Porque é isso que faz com que essas pessoas iletradas politicamente de classe média para baixo, e deveriam ser as primeiras a numa urna votarem em candidatos progressistas de esquerda, e votam na direita, né? Entendeu? Iludidas por esse discurso, né? Sem perceberem que esse discurso é um discurso de ódio de classe camuflado de discurso anticorrupção, né? E foi isso que pautou as ações políticas a qual nos referimos agora, tanto a ação penal 470 quanto o impeachment da Dilma, quanto a prisão de Lula, né? Lê do engano, bom conto de fada jurídico, midiático, golpista, para quem acha que foram momentos históricos de combate à corrupção, para quem acredita que a Lava Jato foi um momento de combate à corrupção, na medida em que foram ações políticas articuladas justamente pelos principais corruptores, né? Então, nas últimas eleições, quem votou nos tucanos, quem é de classe média para baixo, e nas últimas eleições votou nos tucanos e na última em Bolsonaro, não votou contra a esquerda, contra o PT, acima de tudo votaram contra si mesmos, sem se darem conta, né? E
e isso gera um certo desânimo, sabe, Saulo, uma certa mobilização. A gente vê que, em parte, a gente está se mobilizando por muitas pessoas que, por ignorância, por desconhecimento e por arrogância, não dão valor a essa luta, que é por elas também, né? É importante frisar. E a gente vê grande parte dessa classe média agora colhendo esses frutos, né? Enfrentando essas dificuldades, e muitos acham que a culpa é do PT, que a culpa é da esquerda, sem se darem conta, a política do menos pior. Que acreditam que é a política do menos pior, mas sem se darem conta de que é o pior, enfim. Sem dúvida. Ao mesmo tempo está rolando um movimento muito interessante, que é de sublevação dos entregadores antifascistas. Eu acompanhei as lives do camarada lá, o Galo, de luta, lá de São Paulo, cara. Ele falando lá, não, é o seguinte, o pessoal que é entregador comigo, muitos deles são bolsonaristas e tal, mas eles aos poucos estão sendo de que os aplicativos fazem parte de um conglomerado que está ferrando com a vida deles também, e estão colando com a gente na nossa luta aí, e sem querer eles acabam se tornando antifascistas sem saber, sendo que antes eles eram, né, mais de direita, para esse discurso das elites, tá ligado? E ele falou que a dialética dele está rolando na prática, na vida prática, na luta prática, né? Não, até porque o aprendizado se dá dessa prática, com certeza, né? O próprio grande Karl Marx dizia, né, abre aspas, a teoria é o critério da prática, fecha aspas, né? E hoje a gente vê. Sim, e hoje a gente vê a importância do trabalho dos entregadores, né, do trabalho dos profissionais de farmácias, né, de supermercados, demais estabelecimentos comerciais que os serviços essenciais como farmácias, supermercados, padarias, né, ou seja, fornecimento de alimentos e remédios, esses serviços continuaram durante a pandemia, né, e tem que continuar, né, e a gente vê também a importância da classe trabalhadora de um modo geral. Ninguém é melhor do que ninguém. Sabe, Saulo, todo trabalho, toda atividade profissional, boa, bem remunerada ou não, tem importância para a sociedade, né? E a gente tem que quebrar aí essa cultura, tem que ter sim uma reforma tributária justa, que vai acabar com essas hediondas distinções salariais, porque às vezes uma pessoa não tem curso superior porque não teve oportunidade de estudar. E às vezes até quem tem curso superior não tem a sua profissão muito bem remunerada, né? O que muitas pessoas falam que a meritocracia é justa para justificar os salários hediondos, né, que a categoria jurídica tem, né? A gente vê juízes e desembargadores com salários lotéricos de 25, 30, 40 mil reais, além de receberem auxílio moradia de 5 mil reais e seus filhos receberem auxílio de 900 reais. E isso é o que me deixa indignado quando eu vejo pessoas que na época em que ainda tínhamos o PT na presidência, viam a classe média ascendendo. Mas que eu via uma fulana de tal doméstica que se esforçava para ganhar entre 3, 4 e 5 mil reais por mês, então para que vai receber 600, 800 de Bolsa Família? E, ao contrário, isso não é problema, isso é solução, porque foi isso que aumentou o poder de compra da classe média, e isso que permitiu com que o Brasil se elevasse à quinta maior economia do mundo. É muito importante frisar. E o Brasil só não quebrou em definitivo ainda no governo Bolsonaro porque ainda existem as reservas, né, econômicas no crescimento econômico que o PT atribuiu. Mas a gente sabe que mais cedo ou mais tarde isso vai acontecer, já está começando a acontecer, né? Então não adianta a gente querer utilizar a meritocracia mais agora. E um professor também não estudou, e um músico também não estudou, um engenheiro, né, também não estudou. Enfim, a gente vê que não tem nada a ver com a questão do estudo, até porque às vezes muitas pessoas não estudaram porque não tiveram oportunidade. E esse é um dos motivos pelos quais se criticavam muito o ProUni, o Reúne, as cotas que permitiu que uma geração de estudantes das periferias entrassem. Foi um período em que foi-se o tempo que uma sala de colégio ou de universidade, se tivesse 2 ou 3 alunos negros, já era muita coisa, né? Foram períodos em que até 40%, 50% das turmas de faculdades eram compostas por estudantes negros, né, entendeu? E isso incomodou muito, né? Incomodou muito, né? A gente via aí o patronato mostrando indignação de vendo que agora os filhos dos operários e das domésticas também frequentavam as universidades junto com seus filhos e por aí vai, né? A gente viu aí um corte de classes muito hediondo que aconteceu, né, Saulo, e esse corte de classe, se a gente para pensar, né, ele tomou
uma proporção muito grande a partir das manifestações de 2013 para cá. Se a gente para pensar, qual o único legado das manifestações de 2013? A popularização do termo coxinha, né? Porque de lá para cá, como a direita conseguiu utilizar, através da mídia, esse movimento, os movimentos, as manifestações de 2013 como massa de manobra. E foi justamente em meio a essa ascensão do fascismo que sempre existiu, mas que saiu de dentro do armário como nunca naquele momento, e foi justamente no meio desse embaralhado que a figura de Bolsonaro, né, brotou, né, como ícone desse movimento, né, dessa massa de manobra, e o resultado está aí. Inclusive, Bolsonaro é um problema para a própria elite econômica que o elegeu. É muito importante frisar, né, o que tem de coxinha, de bolsominion que posta globolixo nas redes sociais, mas que na época do golpe apoiavam com unhas e dentes tudo que a Globo dizia, né? E agora ficam taxando a Globo para comunista, para esquerdista. É uma coisa muito fora de série, muito fora da realidade. Porque é importante frisar que a divergência entre a Globo e Bolsonaro não é ideológica, mas metodológica. O que eles querem é uma direita mais moderada no poder, aos moldes do que foi o governo FHC, por exemplo, né? Com glamour. Exato. Eles querem uma direita com glamour, mais elegante. Seguinte, voltando para a cultura. Com certeza. Desvencilhamos um pouco, mas vamos. Não, desvencilhamos não, porque a gente sabe que cultura e política são duas coisas interligadas. Eu tinha falado do gancho da internet, vamos retomar esse debate, mas puxa aí, Saulo, você é o condutor, diz aí. Não, é o seguinte, a gente percebe também que nesse período de quarentena, o pessoal está em casa, muita galera está consumindo mais música, né? Vou falar de música, né? Porque a gente tem que haver no mundo uma quebrança de paradigma no sentido de que músico também é trabalhador e merece ser bem remunerado. E meu cunhado mora lá no exterior, ele falava quando estava aqui, porra, o Brasil é tão diverso musicalmente que a gente não precisava apenas de um Ministério da Cultura, a gente precisaria de um Ministério da Música. Porque a música movimenta muito a economia, né? O dinamiza muito a economia. Emprega muita gente e gira a roda. Tem o pessoal da graxa, que a gente chama, né? Tem o pessoal que monta palco, que nesse período de pandemia está desassistido. Sim. Então, eu falava que para além do Ministério da Música, da Cultura, o Ministério da Música contemplaria toda a diversidade musical brasileira. Né? Eu achei um certo exagero, mas poderia ser criada uma subsecretaria de música dentro do Ministério da Cultura. Porque a gente aqui em Niterói, a gente percebe que o nosso fórum de discussão da Câmara Setorial tem fervilhado muitas ideias interessantes de democratização do acesso a artistas da periferia, né, essa questão de montar mais estúdios, inclusive estúdios populares, de desapropriar espaços para fazer com que tenha mais espaço de apresentação, né? Enfim, a gente está precisando realmente dar uma guinada no sentido de que esse projeto, que é anticultura de uma forma geral, né, saia de cena para a gente voltar a ter a vislumbrar a possibilidade de ter perspectivas, né, para as artes, né, para a cultura de uma forma geral. Porque por exemplo, com certeza. A gente tem os pontos de cultura, né, com a do Gil, né? Com certeza. Políticas públicas, né? Sabe? E a gente não vislumbra mais nada. Você poderia, na época do Gilberto Gil, vislumbrar e entrar em diversos tipos de editais e ser remunerado por isso, sabe? Pelo seu trabalho e através de iniciativas do governo, sabe? Só que, mesmo assim que não tenha governo que incentive políticas públicas, a gente precisaria ter, ao menos, governos que incentivem a economia popular para que a economia gire, todo mundo tenha dinheiro, todo mundo consuma, inclusive música. Tá ligado? Com certeza, Saulo. A gente tem que investir mesmo, cobrar dos governos políticas públicas mais investimento na área, com certeza. Né? Maior remuneração por parte dos estabelecimentos comerciais também, que se a gente parar para pensar em Niterói, remuneram muito mal os músicos, né? Entendeu? Seja pela política de cover artístico, seja pela política de cachê. A gente sabe que... Desculpa te interromper, mas já te interrompendo. Desonerar o comerciante, o dono do estabelecimento, no sentido de ele ter menos impostos, menos encargos,
para que o cara que quer gerar emprego possa gerar emprego com mais tranquilidade e para que Com sobre mais certeza. dinheiro para a artística, tá ligado? Para que o Claro, não, e empreendedor os possa próprios, empreender com igualdade e para que as pessoas possam, de fato, gerar economia. Porque o que rola no claro, Brasil, com o discurso da meritocracia e o caralho, só quem tem grana que consegue investir em alguma coisa e quem já está no topo ganha dinheiro que se for do resto, tá ligado? pois Enfim, é, né? é. Pois é. Nosso querido amigo Leonardo Rivera entrou. Riverão, um grande abraço para você. Tamo junto na luta. Mas aí, Saulo, continuando, né? O que você falou agora há pouco, né? A dificuldade de se reconhecer o músico como profissional, como um trabalhador, né? Isso não é diversão apenas, né? A gente está defendendo é, não só um hobby, um entretenimento, estamos defendendo, acima de tudo, um ofício, né? Arte é ofício, é o nosso trabalho, a nossa profissão, a gente ama o que a gente faz e a gente tem todo o direito de ser bem remunerado, de viver disso, né? E tem que ter uma política aí no sentido de valorizar os artistas, com certeza, né? Os artistas serem considerados funcionários também dos estabelecimentos em que se apresentam, né? Desburocratizar também um pouco o acesso aos editais, porque eu acho, Saulo, que alguns editais eles são um pouco burocratizados, sabe? Exigem um certo conhecimento que às vezes, né, não é todo artista que tem, na hora de ter que mandar um link ou uma música num determinado formato, né? Poderia ter um acesso mais democratizado, né? Poder postar um link de um vídeo no YouTube, né? O link da página no Spotify, né? O link de um fonograma em formato MP3, né? Entendeu? Para preencher seus dados de forma natural, né? Eu acho que falta desburocratizar um pouco esse acesso também. E queria também retomar, Saulo, a questão que a gente falou agora há pouco do monopólio corporativo de comunicação, né, para a gente não olhar para esse bug da internet também de forma muito romântica. Né, só pegando esse gancho importante que eu quero fazer agora, e que está relacionado a toda essa política que a gente conversou também, que a gente desenvolveu esse debate, né, aqui ao longo do debate, que é o seguinte: todas as dificuldades que não só os músicos, mas os artistas, o Brasil é o país mais rico e diversificado do mundo em termos de cultura. Existe, inclusive, um reconhecimento mundial no que diz respeito a essa questão. E é justamente o país em que o artista mais sofre para sobreviver. Isso é uma contradição muito cruel. E na minha avaliação, Saulo, assim, eu considero que o monopólio corporativista dos meios de comunicação é responsável por isso, é um dos principais pilares de sustento dessa situação, se não o principal. E isso é uma coisa que às vezes eu percebo nossa própria categoria artística, de um modo geral, um pouco apática diante disso, né? Um pouco meio que abaixando a cabeça para as leis de mercado. A gente sabe que ninguém dá as caras nos setores corporativistas de mídia, nas rádios comerciais abertas, em TVs abertas, porque quer, né? Isso não acontece naturalmente. Né? Existe toda uma política por trás disso, são leis de mercado, e principalmente no sentido de querer moldar o trabalho do artista. Hoje, o artista que faz a música mais de raiz, o rock and roll de raiz, como a gente falou agora há pouco, né? O reggae de raiz, o samba de raiz, o blues de raiz, o jazz de raiz, a bossa nova, né, de raiz, enfim. A gente sabe que artistas que mantêm fiéis às raízes dos gêneros hoje enfrentam muitas dificuldades. Né? A gente sabe que a comercialização, a industrialização da música e da cultura de um modo geral tem dificultado muito o acesso. A gente sabe que existe só um padrão, né, de imposição pelo que a gente vê aí circulando nas mídias, né, e isso prejudica muito, né, os artistas que querem fazer um trabalho mais intelectualizado. Eu tenho uma teoria, Saulo, que eu digo o seguinte, que a gente está vivendo a era, nem da música comercial, mas da música comercial. Claro, toda música que é boa por natureza, ela é comercial por natureza, mas agora, comercial por ser a música boa por natureza e que, consequentemente, tem potencial para agradar grande parte de um grande público por natureza. Hoje, não. Hoje, a gente está vendo a era em que a música é feita, produzida só com o intuito de vender, em que o artista abre mão das suas identidades, das suas origens, das suas concepções de vida, de mundo, que são coisas muito interessantes de serem agregadas à obra, para já fazerem um trabalho moldado de acordo com o que a indústria cultural quer, né? De acordo com o que ele sabe que os setores corporativistas de mídia, né, que o mercado vai impor a ele.
e até artistas que cumprem com essa regra à risca também enfrentam dificuldades, né? Então, por isso que é muito importante a gente compreender que a internet hoje é um suporte, é uma ferramenta interessante que os artistas hoje no século XXI têm e que no século XX não tinham. Mas, de qualquer forma, Saulo, eu chamo a atenção que, como disse agora há pouco, os velhos caminhos, ou seja, uma banda ter um contrato assinado com uma gravadora comercial atrelado às rádios e TVs comerciais, ainda é o caminho mais eficiente. E detalhe, né? E são esses artistas que têm o seu trabalho bombando na internet, em sua maioria. Não que artistas que ainda não tenham chegado a esses meios não possam fazer seus trabalhos bombarem na internet e atingirem o grande público, até para depois chamarem a atenção e serem convidados para atuarem nesses meios. Mas a gente sabe que as estratégias são muito grandes, são muito complexas, não é assim tão simples. Né, a gente vê, eu tenho escutado muitos debates, Saulo, de profissionais da música, né, music business, né, ou seja, profissionais que trabalham com sites, né, e com páginas no YouTube e demais plataformas no sentido de orientarem artistas independentes a conseguirem divulgarem amplamente seus trabalhos na internet, né, um conhecimento muito bom, conteúdo muito bom, já vi debates, entrevistas e lives de vários desses profissionais, né, que são os music business, né, ou seja, profissionais cujo trabalho é orientar artistas independentes a divulgarem seus trabalhos amplamente na internet. Mas na prática, né, todas as orientações elas são bem complexas, você tem que ter às vezes um conhecimento, né, e falta esse suporte técnico de conhecimento também. Por exemplo, o Spotify hoje é uma plataforma que trabalha com a questão do streaming, né, ou seja, que são músicas em que os próprios curadores do Spotify colocam em destaque. Não basta você achar que você colocar uma, duas músicas ou até um álbum inteiro no Spotify, né, vai adiantar. E você mesmo da audiência mandar para os amigos, né, você tem que passar por todo um processo de aprovação por parte dos curadores para que estejam nessas plataformas de streaming dentro do Spotify e recebam audiência. E isso envolve a mesma política monopolizadora atrelada às leis de mercado que a gente vê aí em prática pelos meios de comunicação de massa. Né? É muito importante frisar isso. Então, não vamos ser tão românticos à internet. É um suporte importante? Mas é o que eu falei, garantir o acesso à produção, a democratização da produção de conteúdos. A grande questão de respeito à distribuição de conteúdos. E diga lá, Sal, fala aí alguma coisa aí, companheiro. Fazer uma adenda. Resumindo, a concentração de oportunidades de renda, mesmo com a democratização fornecida pela internet, ela continua. Né? Independente de outras formas de veiculação, a concentração de oportunidades continua nas mãos de poucos. O fenômeno do sertanejo universitário explica muito isso, né, também. Sim, do pagode também, do funk também. Quer dizer, que eu digo funk, o funk mais comercial, né? É o que eu falei, Saulo. Se a gente parar para pensar esses gêneros que a gente acabou de mencionar, são gêneros que, se a gente parar para pensar, se a gente pegar o que é o sertanejo de raiz, o que é o samba de raiz, né, o pagode de raiz, se bem que eu já ouvi uma teoria de que o pagode, especificamente falando, é uma gíria, né, que está inserida dentro do samba. Né? O funk de raiz, se a gente parar para pensar, o sertanejo universitário, o pagode comercial, o funk comercial, fogem muito das raízes. Né? O rock and roll, que são as bandas emo coloridas que hoje a mídia apresenta como referência de rock nacional. E se a gente olhar para trás nos anos 90, anos 80, né, anos 70, a gente vê quem realmente fez rock and roll nesse país. E que bandas que mantêm vivas essas influências ainda estão aí, né, lançando trabalho novo, lançando trabalho inédito, mas não consegue muito espaço por conta dessas leis que a gente acabou de mencionar. Né? É o padrão único que você falou que é imposto. Né? A gente tem que quebrar essa barreira. Então, Saulo, eu queria aqui dar uma ideia, que é o seguinte, né, pegando como gancho que eu falei a respeito das plataformas digitais, né, ainda mais a política que envolve, né, a curadoria do Spotify, de demais plataformas e tal, né, que seria muito interessante. Por que os governos não pensam, os governos mais progressistas, Saulo, não pensam, por exemplo, em criar uma plataforma digital pública, hein? Ao contrário, né, das demais plataformas que eu mencionei agora, né, Deezer, Spotify, YouTube, que são, claro, plataformas fundamentais, necessárias, vale a pena, o artista deve
explorar essas plataformas, deve postar seu Criar trabalho nessas incentivo, plataformas. então criar um incentivo de cooperativas de artistas que Sim, queiram criar plataformas próprias para democratizar o sim, acesso do público à produção cultural desses artistas. Mais especificamente da música que eu falo, porque a gente tem muita gente boa na MPB que não aparece, né? com A certeza. diversidade musical brasileira, porque tem gente que, no Brasil, é um absurdo que tem gente de classe média que tem acesso à informação que não conhece nomes como Egberto Gismonte, que não conhece nomes como João Bosco, que não é o João Sim, Bosco, João Bosco da MPB. Isso não é um discurso elitista, né? Mas a pessoa, as pessoas, o senso comum, mesmo com acesso à informação, não busca essa informação porque a massificação da música está tão enraizada no Brasil que nego só ouve o que está no mainstream e na moda, tá ligado? A sim, coisa com certeza. do sertanejo universitário, por exemplo. E há um emburrecimento, né, imenso na sociedade brasileira que partindo do mercado fonográfico mesmo. Se bem que não existe mais mercado fonográfico, do mercado musical de uma forma geral. Há um emburrecimento e uma parede que, inclusive, incentiva coisas como o bolsonarismo, tá ligado? A era Collor teve muita colaboração da música sertaneja. Né? Chitãozinho Chororó, Leandro e Leonardo, Zé de Camargo e Luciano. Essa galera era tudo Collor. E hoje em dia Pois é. é a mesma galera que apoia o Bolsonaro. Não é uma questão de preconceito com gênero em si, mas é um conceito em relação ao emburrecimento da nação, tá ligado? Não, exatamente. E a própria arte acaba cumprindo também com esse papel de alienar, né? Porque o conteúdo corporativo, né, dos meios de comunicação de massa, que, como eu falei, comprometidos com o poder econômico dominante, a classe econômica dominante, não se resume aos telejornais. Está presente na música que eles divulgam, nas novelas, na imposição dos filmes de Hollywood, em detrimento de outros cinemas também, né? Enfim, nos programas de auditório, nos programas policialescos, né? Já é comprovado que os programas policialescos no Brasil desrespeitam várias cláusulas constitucionais e de direitos humanos, entendeu? Né? Enfim, a gente vê no Brasil a comunicação de massa é muito restrita às leis de mercado. Isso tem que mudar, né? Saulo, mas aí... Hã? A gente não precisa necessariamente abafar as outras vozes divergentes das nossas. Eu acho que precisa emergir Claro, vozes mais que nunca. diversificadas com o mesmo grau de oportunidades. Eu estou falando de Exato, manifestações artísticas sim, e musicais, de uma forma geral. com Emergir certeza, vozes diversificadas, tá ligado? Não precisa claro. necessariamente abafar o funk carioca ou abafar o sertanejo universitário. Eu acho que Não, claro que não. outras formas de expressão devem ter o mesmo grau de oportunidade. Daí que eu entendo o fato do meu cunhado ter falado que a gente precisa de um Ministério da Música, para além de um Ministério da Cultura, que abranja Sim, justamente a gente tem que dar voz a quem não tem voz. Só para ter uma ideia, Saulo, no Brasil, as TVs comunitárias transmitem apenas através de canais de TV por assinatura, ou algumas na internet. Rádios comunitárias só transmitem para um raio de 1 quilômetro do espaço físico de onde estão situados, entendeu? Os jornais impressos recebem pouco espaço nas bancas, também estão restritos à internet. Ou seja, a gente tem que permitir que as mídias alternativas, como você falou, também tenham grandes proporções, né? Se igualem às mídias corporativistas em termos de produção e distribuição de conteúdos, né? Isso é muito importante, isso é democracia, né? Entendeu? Aliás, inclusive, eu lembro do depoimento que o Papa Francisco deu. O Papa Francisco, primeiro Papa de esquerda, primeiro Papa latino-americano, primeiro Papa não europeu, né? Declarou, né, que democratização da comunicação, né, acabar com o monopólio das comunicações é pré-requisito para uma sociedade democrática genuína. A gente tem que levar isso em conta. E por isso que eu insisto, Saulo, no que eu falei agora. Por que os governos progressistas não investem numa plataforma pública digital, uma plataforma digital pública para os artistas independentes divulgarem seus trabalhos e que não tenha política de streaming, nem de curador, em que o próprio artista possa ser curador da sua obra, em que qualquer fonograma ou álbum que você poste na plataforma naturalmente venha a ter grande projeção, em que haja uma cultura, os artistas compartilharem conteúdo, conteúdo um do outro, né? E
e por aí vai, né? Entendeu? Claro, é importante frisar uma coisa, Saulo, e isso, no caso, eu falo diretamente para os administradores das plataformas digitais comerciais, né? Spotify, Deezer, Google Play, Tunis, SoundCloud, YouTube. O objetivo, né, dessa ideia que eu estou falando de uma plataforma pública digital não é fazer concorrência, não é fazer frente, de modo algum, ao contrário, é somar forças, né? Porque a gente sabe do caráter mais democrático que existe na internet. É o que eu falei, não vamos ser tão românticos, mas também a gente tem que entender que, pragmaticamente falando, o que torna a internet um meio de comunicação mais democrático é o fato de que na internet todos nós somos emissores e receptores ao mesmo tempo, né? Eu resumiria. Perdão. É muito importante avisar, é isso que torna a internet mais democrática. Então, o objetivo não é fazer frente às plataformas digitais. Ao contrário, é somar forças, até porque isso é uma coisa que seria interessante para os próprios curadores e administradores das plataformas digitais comerciais. Porque imagina, Saulo, plataformas digitais públicas que permitam com que artistas independentes deem uma guinada para o grande público, podendo futuramente até chegar nas mídias mais comerciais. E tendo esses artistas também seus trabalhos postados e divulgados nas plataformas comerciais. Claro que, naturalmente, ao estourarem nas plataformas públicas, né, e conseguindo grande público, esse grande público também vai procurar o trabalho desses artistas nas plataformas comerciais. E, consequentemente, né, quanto mais artistas independentes que têm seus trabalhos divulgados nas plataformas comerciais terem um maior número de visualizações, isso vai dar um retorno financeiro para eles também. Então, o objetivo não é fazer frente. O objetivo da proposta, que nem existe, inclusive, isso é uma coisa que a gente está debatendo agora, não sei se esse debate já veio à tona alguma vez por artistas independentes, mas a criação de plataformas públicas digitais, como disse, por conta disso que eu acabei de relatar, não é fazer frente às plataformas privadas, ao contrário, é somar forças. E quem vai ganhar somos todos nós, os empresários por trás das curadorias e que administram as plataformas particulares também vão ganhar conforme os artistas que eles divulgam terem um número maior de visualizações, os artistas independentes vão ganhar, a cultura vai ganhar, todos nós vamos ganhar. Essa ideia que você tem de criar plataformas públicas digitais, obrigado, professora Bernadette, um beijo para você. Um beijão para a professora Bernadette, foi minha professora no primário, aprendi muito com ela. Amo você, tia Bernadette, estamos juntos sempre. Obrigado pela presença. Estou vendo aqui João Paulo Andrade, grande amigo meu, lá do Nordeste, marcando presença. Muito obrigado a todos os que estão participando aí dessa live. Estamos juntos na luta. E outras ideias como a criação de estúdios populares, né? Sim. E desapropriar lugares que não estão servindo para moradia, mas poderiam servir para cultura, nas cidades, nos municípios. Né? São ideias que não podem ser desperdiçadas. E a gente precisa acabar com esse estigma de o Brasil ser uma grande usina de desperdício de ideias e uma grande máquina de moer talentos que não são aproveitados. Portanto, eu vou encerrar a nossa live, Cacá, com essa reflexão de que é importante que a gente avance nesse sentido, né? E agradeço a sua participação. Deixe seu recado final. Não, é isso, Saulo, é isso. Falta políticas públicas, né? Por exemplo, por que não um projeto em que o artista possa cadastrar na prefeitura todas as suas atividades culturais e receber uma remuneração extra por cada uma delas, por exemplo, comprovadas, é claro, né? Enfim, quebrar um pouco aí esse monopólio da comunicação. Queria falar uma coisa, Saulo, que eu lembrei agora muito importante, que é no sentido de que porque apesar de não existir o mesmo nível de projeção das mídias corporativistas, as mídias alternativas e independentes, elas existem. Elas estão aí, a gente vê todos os grandes sites, como o Brasil 247, o seu site, Seminde, o Conversa Fiada, do lendário Paulo Henrique Amorim, que ainda existe, né? Causa Operária, Esquerda Diário, né? Enfim, falei do Brasil 247, né? Todos esses sites possuem, além de serviços impressos de mídia, também possuem serviços televisivos, né? Temos também a Telesur, né? A Telesur, inclusive a TV comunitária de Niterói, da qual com muito orgulho faço parte desse coletivo, transmite o conteúdo da Telesur.
E assim, eu sinto falta também, Saulo, de um acesso maior também de nós artistas. Eu estava conversando isso com o nosso companheiro Ned recentemente, falei com você por alto, né, de toda a categoria artística, organizar um mutirão para chegarmos nessas mídias e juntos propormos a construção de um movimento cultural alternativo nas mídias de projeção que estão aí na internet. Inclusive, eu sinto uma certa falta de 20 segundos, Cacá, mobilização. vou ter que encerrar. Vou ter que encerrar, tem 20 Tá. segundos. Forte Tá, abraço. não,